Uma camponesa no meio de um monte de tabaco. Aqui eu acho que se tu for lá no topo da montanha, tu vai ter 5G. Assim, eu só não vou porque eu acho que eu ia me cansar um pouco. Frutinhas direto do pé no interior da China. Cuidado que tem bastante aranha aqui. Onde? Sei, da Índia, caravanas pra cá, então aqui. Aí a gente já concluiu que foi assim que chegou o Grande Bico na China. Bom dia! Bom dia! Estamos aqui, finalmente, onde? Na zona rural da China. Finalmente. Estamos numa cidadezinha, na verdade, do lado da zona rural. A gente vai começar o nosso vlog aqui conhecendo a cidade, mas nosso maior objetivo é chegar lá e mostrar pra galera como é a zona rural da China, que as pessoas tanto têm medo, né? Ah, o pessoal pediu tanto. Mostra o interior. Esse aqui é o nosso lugarzinho onde a gente tá ficando, a nossa pousadinha. Muito bonitinha. Bonitinha Tudo a aqui é vista. bonito, vocês vão ver. É a cidade mais, acho que é uma das cidades mais bonitas que eu vi na minha vida, porque ela parece um filme. E, assim, aqui é um lugar que tem várias minorias étnicas, tem várias coisas culturais, então esse é o nosso intuito aqui, mostrar o lado cultural e uma teia de aranha. E depois também chegar no nosso objetivo, que é mostrar a área rural. O dia não tá assim o mais lindo do mundo, mas a gente reza pra não chover, né? Se não chovendo, já estamos Já estamos bem. bem. E olha que bonito aqui. Aqui onde a gente tá ficando, aqui não é tão barato assim o hotel, né? Acho que é porque é uma zona mais isolada, assim. Uma coisa interessante é que aqui a gente tava numa cidade antes, vocês viram o vlog também, que é Dali. E lá também era uma cidadezinha pequenininha assim, mas lá chega trem-bala, né? Então, todo lugar onde chega um transporte em massa, chega o turismo em massa. Então lá era bem mais lotado. Zona rural, né? Zona rural. Tem bastante obra por aqui também, né? Porque É, está crescendo, ó. Mas lá era bem lotado, assim. E aqui é super tranquilo, né? E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque tu vê que é uma vida mais real, assim, das pessoas que vivem. É uma cidade também, uma cidade antiga, né? Sim. Cidade histórica. Vocês vão ver pela arquitetura, né? eu acho que a gente vai falar várias vezes durante o vlog que a gente tá num filme, né? Porque Nossa, muito. É impressionante, incrível, né? Vamos ver. Né? Impressionante. E a gente viu que tem várias construções, tipo, de barro, tem construções de madeira. Então é tudo, assim, bem antigo. E eu acredito que essa cidade também tenha sido meio que remodelada para também lembrar o que ela era antigamente, né? Eu acho que eles têm alguma prerrogativa do governo daqui de que todas as construções têm que ser no estilo antigo, né? Tu vê até um negócio de Olha ali. energia. Aqui tudo bem, Passando aqui acho que alguém bateu e quebrou. Mas, ó... Eles botam na formato de madeira, né? Uma madeira É, e bonita. tem várias coisas, assim, ó, ali, dá pra ver aqui, ó, umas pedras, tem tudo, tipo, tu vê, é tudo num estilo antigo, né, tudo com detalhes e tal. E aqui é meio que dividido em duas partes, né, tem essa parte da cidade antiga e tem a parte também que a gente vai querer conhecer depois com vocês, que é o que a gente mais quer ver, que é a área rural mesmo, né, onde vivem as tem pessoas na do zona campo. rural, tanto que O quê? já recebeu tanto comentário. Por que zona vocês rural. não vão na zona rural? Isso aqui eu tô muito curiosa. Olha só, eu acho que isso aqui é uma escavação arqueológica, olha só. Porque, sei lá, eu posso estar chutando, mas olha esse monte de pedra. Parece muito, né? Tipo, olha ali tem uns negócios, vocês conseguem ver que tem uns paus assim pra deixar de pé? Olha aqui, ó. Ali, ó, tem uns negócios pra deixar o negócio de pé. E eu não sei, mas escavações arqueológicas que a gente viu geralmente era assim, né? Tipo, ficavam uns negócios pra cima, que é quando eles encontravam alguma coisa que realmente era duro, né? E essa cidade, né, tem uma história muito rica na história da China, né? Ela faz parte, ela é um oásis das caravanas que faziam esse caminho do chá, né? do chá. E era um caminho que faziam de cavalos, né? E que transportava chá da Índia daqui para Yunnan, que antigamente o Tibete, né? Ah, era da Índia pra China, eu achava que era da China pra Índia. Isso, não, eles plantavam chá, acho que na Índia, e traziam para o Pra Tibete, China. que naquela época, enfim, eu não sei saber exatamente qual era o governo na época, qual era a dinastia, mas eles consumiam muito chá aqui, né? E aqui era uma região. rota E era uma rota. bem nessa cidade, ela era uma rota. E foi essas rotas que também misturou junto com a Rota da Seda, que trouxeram o budismo, né, para a China. Então é uma que cidade foi importante para várias coisas, né? Exatamente, que foi pro Japão depois do budismo também. Tudo por causa dessa rota de comércio e, claro, Tem até a rotas de Rua dos marítimas Cavalos, né, aqui.
Exatamente. do chá dos cavalos, Rua dos Cavalos Chás, que é a Seahorse, rua onde passavam os cavalos com os chás. Isso aí, ó, há Imagina, muito tempo. Então imagina quanto tempo tem essa cidade, né? imagina, e fazer esse percurso a cavalo demorava Meu Deus, meses, muito, sei lá. né? E então eles tinham esses oásis, né? Esses paradeiros, né? Paradouros, que era para... No meio do caminho. Uhum. Cuidado com o cocô. Olha só a cidadezinha toda assim. A gente vai dar umas voltas por aqui. E a gente achou legal que, assim, tu vê que tem os turistas, assim, os turistas em sua maioria orientais. Tu viu algum turista ocidental? Além de mim? Ontem a gente estava passando por uma pousada e o cara gritou hello. Eu acho que ele era dono da pousada. Não sei, Mas ele ficou tão emocionado que ele viu um ocidental. A gente tava passando e ele, hello! Aí eu olhei assim, hello! A gente assim, olha, que esse maluco Deve aí. ter pensado, meu Deus. Imagina. Mas aqui, olha só, e aí, como é a cidade antiga, não pode andar de carro aqui e tal, então é só esses carrinhos de golfe, ó, e são todos elétricos. Amém, sem poluição Sonora sonora. e visual. E olha, não, isso aqui eu acho doideira. Olha as carnes ali. Gente, isso aqui é muito comum, tá? Os açougues, as coisas, deixam as carnes tudo penduradas assim, ó. Doido, né? Olha só. É bem cultural deles, Não né? só aqui do outro lado também. É, ali, ó. Mas, ó, aqui não pode nem entrar. Isso eu adoro, né? Não pode entrar nada. Ó, aqui é só a pé. Mais um ali. Mais carnes estendidas ali. E a gente tá indo em busca do mercado, que o Will foi mais cedo, tadinho. O Will foi no mercado. Ó, tem o lado bom e o lado ruim da tecnologia, né? Vou contar pra vocês. O lado bom da tecnologia é que tu faz tudo com o celular. O lado ruim é que se tu tá sem internet, tu não faz nada. Venci o meu plano de internet, eu O fiquei sem Will foi internet. até o mercado comprar fruta, chegou lá, escolheu a fruta na hora de pagar, não tinha internet. Nossa, quase dei o calote na tia ali. Ficou sem fruta. Ó, aqui as coisinhas. O que a galera tá comendo? Tá comendo sopa, olha ali, ó. Olha que bonito esse cachorro. Olha só. Legal que eles deixam as ameixinhas aí, ó. Ontem a gente... Ontem o Will catou- roubou umas ameixinhas dessas. Olha só, a galera tá comendo sopa, ó. Porque café da manhã é sopa aqui, né? Dá vontade de sentar e comer, né? Nós vamos depois a gente vai lá e depois a gente volta aqui. Vamos ver. E olha só, eu adoro isso aqui. Isso é uma coisa que eu comentei pro Will ontem. Que esse tipo, tu vê, é um pouco do meu desconhecimento também, né? Porque esse tipo de cidadezinha bonitinha, assim, tipo, toda perfeitinha, que parece num filme, era o que eu esperava muito do Japão e eu acho que é o que muita gente espera, né? Uhum. E aí agora eu chego aqui, nossa, o que eu esperava lá eu tô encontrando aqui. E eu acho que é um desconhecimento de muita gente de não saber que tem cidades e lugares assim na China, né? Aham, e a China... E a China também é um país Surpreende super muito, né? histórico, né? Imagina, uma das nações mais antigas do mundo, como nação, né, assim, unificada também. Então tem muita história, é um país muito antigo, que a gente pode ver, tipo, lugares lindos como esses aqui, né? Nossa, esse lugar é... Olha esse que é esse córregozinho aqui do lado. É, não, água transparente, cristalina. passa um córregozinho pela cidade, olha aqui, ó. E a água é cristalina. Aqui nessa local ela tá mais parada, ó. Mas tem uns lugares que tem até umas cachoeirinhas, assim. E aqui também é lugar de cogumelos selvagens, né? Tá. Ó, a feirinha! Essa feirinha. Essa é a feirinha que tu vai me trazer? Sim. Eba! E aí tem, claro, cogumelos para vender para todos os lados. Muito Aqui cogumelo. É a olha, província dos é um cogumelos ciclo. selvagens, a gente já comentou. Aqui eu vi alguns nosso outro cogumelos vídeo. frescos também. Sério? Mas a maioria ele já vem seco, assim. E são selvagens, né? Não são aqueles cogumelinhos que a gente está acostumado a ver medos desse tipo. Não, tu chega aqui e é Aqui. um monte de cogumelo diferente, de tudo que é tipo, que eu nunca vi na minha vida, tem aqui. E aí junto com essas vendinhas dos cogumelos tem também as vendinhas de café da manhã, né? E é isso que a gente veio fazer. Ai, se tem uma coisa que eu amo viajando, é tomar café da manhã no mercado. Isso é uma Boa. coisa impagável. Olha que lindos os wontons aqui. Ni hao! Ah, Olha que lindo. olha só essas quantidades de potinhos de Temperinhos. coisas incríveis. Eles adoram salsicha, né? Uau. Ni hao! Olha, mas tá bonitas as comidas aqui. Aham. Nossa. Ó, os noodles, isso a gente gosta também, né? Legal. Batatinhas, cogumelos, tofuzinho, Ni ni hao. Olha que bonito Olha, eles que fazendo legal. ali. O que a gente vai comer de café da manhã, Olha, então? eu vi Parece o... bem noodles com pimenta, né?
aquela pimenta logo cedo pra... Sabe que ontem pela primeira vez a gente comeu uma comida ocidental em toda a viagem. A gente não tinha comido nenhuma comida ocidental. Porque a gente realmente ama comida chinesa. Mas aí tinha um restaurante aqui, né? Sim, nossa, que foi incrível, né? Comida é um restaurante vegano italiano e dizem que é o melhor da cidade. A gente falou, não, então a gente vai ter que ir lá, né? Aham, Então assim, ontem a gente jantou comida ocidental, hoje eu já quero comer a comida claro, chinesa no café da com manhã. certeza. Tem algum desses que tu tá Eu preferindo? pensei aqui, ó. Olha que bem legal aqui, os potinhos delas, onde eles fazem as coisas. ó. Isso aqui tu vai reconhecer, Olha ó. que lindo. O que tem aí? Ah, o tofuzinho aquele? Aham. Olha aqui, ó. Olha eles comendo. Ai, eu amo isso. Vamos? Mas tem os noodles também, Ali né? dentro tem. Ah, a gente divide um prato e divide outro. Eles deixam Mas aqui fritando esse as pratinho que ele coisinhas. tá comendo aqui tá... Ó. Tá bonito, né? Isso aqui é tudo fresco. Eles fazem, a gente viu que as pessoas das etnias fazem e trazem assim no dia mesmo. O Will já tá preparando ali o textinho pra dizer o que a gente come e o que a gente não come. Isso aqui que ela tem na mão, não faço a mínima ideia do que é, olha ali. Aham. Uma panquequinha? Que doideira, né? Olha só. Uma panquequinha Total de pronta, 0 né? ideias do que é isso. Diz que é sem fritar. Ah. Viu? Ela falou, isso aqui não é pra ti, é pra ele, para de se meter. A gente tá entendendo muito bem agora. Cada vez mais a Eu gente tô ficando cada vez melhor em entender o que ela pode estar falando, entendeu? Tipo, ela deve ter falado, não, isso aqui não é pra vocês, é pra ele, calma, de vocês eu não vou fazer aqui. Legal. Legal. Ela te perguntou várias vezes pra ter certeza que a gente realmente quer pimenta. Ah, Oba! Xixi, CC. ganhamos umas batatas de presente ainda. Olha lá. É comida, viu? Acho que eu falei, a gente prova, pega, eu achei que era pequenininha, a gente prova ali o outro, depois Sabe que essa comida aqui, esse negócio, Molengo. eles disseram que é tipo um tofu de grão de bico. A moça que a gente perguntou, quando a gente provou, porque na Tailândia tinha umas comidas de rua chinesas que era isso aqui. Foi meio que a primeira comida chinesa que eu tive contato, sem ser aquela comida chinesa que a gente come no Brasil, que é yakisoba, rolinho primavera e afins. Que sendo a comida tipo de rua mesmo chinesa. E é muito bom. Achamos uma outra banquinha e eu tô esse aqui tem perguntando aqui, cogumelo, porque tem né? umas sopas, ó. Tem de wonton, mas de wonton não tem carne, né? Segura aqui, deixa que eu hablo. Agora é difícil, porque eu tenho que perguntar pra ela e eu tenho que mostrar antes ela começar a falar. Enquanto ela tá cozinhando. É, muitos desafios acontecendo ao mesmo tempo, né? 青菜个菌菇菌子， Esporos de cogumelos e vegetais verdes. Legal. Ok. Fala um assim, Ah, 可以哦，好的好的。 cogumelo. Boa. Então é esse aqui. Tá, mano. 一份，好的。 Acho que conseguimos. Sentar aqui. Não, não, só. Vocês aí nunca é fácil. Nunca é fácil, mas vale a pena, entendeu? Sentar aqui ou aqui? Sentar aqui. Tá bonito, é legal que eles botam cogumelo em muita coisa, porque aqui é o lugar dos cogumelos selvagens. Bom, mostramos tudo que a gente não comia e ganhamos isso aqui, né? Isso é a melhor coisa para quem viaja e tem alguma restrição alimentar, seja glúten, seja leite, o que for. Vem pra cá. Seja vegano, o que for, é ter uma plaquinha com tudo que tu não come. Porque aí tu consegue, tu não precisa ficar perguntando, tem isso, tem aquilo, tu só mostra tudo que tu não come, depois tu confirma e deu. Ajuda muito, viu? É facílimo. E olha, tem uns cogumelos aqui, ó. Bom também. Um pratão de macarrão, né? Isso aqui é pra dar energia pra gente passear com vocês o dia todo. Acho que é com molho de cogumelos. Muito bom e muito diferente. Nunca comi tanto cogumelo na minha vida. Ah, isso aqui é cogumelo também, ó. Isso aqui que parece cenoura. Isso é cogumelo, olha só. Consegue enxergar as pontinhas deles ali, ó.
Então, bom apetite. Bom apetite. Pra nós, né, coitados. Preciso admitir que estou levemente estufada. Esse é um grande problema da China, né? A comida é boa demais, a gente come demais e depois a gente fica assim... "Ah". Já Mas é teve- isso, né? Energia pra gastar durante o dia. Já teve algumas pessoas que... morei na China, voltei com Engordei. alguns quilinhos mais. Né? Teve um cara que falou, eu engordei 11 quilos. Eu morei 11 meses e engordei 11 quilos. 1 quilo por mês. Olha essa maçã. Ni hao. Olha só. Que legal. É uma maçã, será? Pois é, né? Acho que não é maçã, não. Puxa. É tipo uma espécie de ameixa mandarina. Mandarina não, um nectarina. Boa, Nossa, né? que gostoso, né? Vamos levar. Muito gostoso. Que doideira. Essa daí ele disse tá boa. Bonita, né? Olha o mini alho ali. Bem pequenininho. Olha isso aqui. 3块钱。 Mini. Nenê. Espera que a gente tem que pegar sacola porque não tem nem onde a gente botar, né? Sim. Gente, eu sem mochila. Saco. Peraí. Não vem me pedir dinheiro que eu acabei de te transferir dinheiro. Pedi internet. Pedi nessa Você internet. pechincha dinheiro. tudo. Pediu dinheiro, eu passei dinheiro pra ele e pedi internet. O nome da minha internet é Marina Minha Rainha. Porque a nossa caixinha de som, sempre que a gente liga, ela diz que ela tá conectada à pessoa. Eu botei Marina Minha Rainha pra ela dizer conectado a Marina Minha Rainha. Só que ela não sabe falar, né? Só que ela não fala português, então ela fala Eu- connected to Marina. Não deu muito certo. Eu tô pensando o que eu posso botar pra ela conseguir falar, realmente, assim, reproduzir o que eu quero que ela fale. É, gente, mas notícias, está chovendo. Bom, mas a gente espera que abra, né? Vai abrir. Se chove um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fuxicar nas coisas aqui, ó. Cogumelos, mais cogumelos. Ah, essas ameixas aqui são bem ácidas. Miau. Xixi. A gente provou ontem. Ó. Acho que eles têm Olha também castanha, né? Como é que chama mesmo? Nozes. Nozes. Nozes, feijão. Isso aqui, ela... Ah, se ela chorou, eu também vou chorar. Ubu, né? Não sei o que é isso, mas elas também estão curiosas. Tem, Ó, ela tá perguntando o que é. tem a flor de lótus também, né? É, esse aqui é a Ressecado, né? lótus, ó. Eles têm muita coisa seca aqui, né? Deve ser pra durar mais, ó. Olha que bonito que é a flor de lótus. A flor não, isso aqui é a lótus, né? A flor fica em si. Isso aqui é a raiz de lótus. Raiz de lótus, boa. Isso aqui o que é? Deve ser um Olha. cogumelo também, né? Será que é aquele cogumelo que a gente odiou? Não ideia do que é isso. Olha só. Os Gente, se feijõezinhos. vocês souberem, vocês podem comentar aqui pra gente, tá? Esse monte de coisa que a gente não sabe o que é. Cogumelo fresco aqui, ó. Olha só que lindos feijões. Olha o tamanho! Olha isso, que lindo! Que coisa linda isso aqui. Sério, eu acho doido a quantidade de cogumelos selvagens existem. E assim como a gente só vê com a homogeneização de tantos vegetais, né? Tipo milho, cenoura, que eram vegetais originalmente coloridos, né? Que foram se descolorindo. Batatas e tantos vegetais, né? Que por causa da monocultura e homogeneização alimentar a gente perdeu. Aí a gente está descobrindo que os cogumelos também, né? Porque tem tantos cogumelos que eles comem, tipo, comem normal, como algo normal assim no dia a dia. E no Brasil tu só encontra ali, 5 tipos de cogumelo com sorte, né? Vai no mercado é 3, 4. Aqui tu vê são 10 tipos de cogumelos que eles vendem, assim, tudo diferente. É muito Então que legal, né? Nesses lugares mais rurais ainda, nas províncias assim, mas eles conseguem... Eu acho que eles também têm um apoio, né? Pra manter, assim, essas coisas aqui. Com certeza. Eu queria pegar um pêssego dessa tia. Um pêssego? Essa é a tia que eu quase passei o calote. Essa é a tia que tu tentou comprar dela e não teve dinheiro pra pagar? Ela deve estar pensando, ó lá o caloteiro de novo, vai ficar olhando as coisas e depois vai embora. 那是你啊。 Nossa, é bem... Eu achei legal porque os peixes são bem... Bem selvagens bem tudo, né? selvagens, assim, né? Tipo, não é aquela fruta bonita, Não. lustrosa do mercado, aquela e- maçã que passam aquela cera pra ficar brilhosa. Tem um pedaço de... deixa eu ver esse aqui. Tem os pequenininhos ali, tu viu? Aham. Tem os pessegão e os pesseguinhos. Olha isso. Eu tô aqui porque eu tô me protegendo da chuva. Protegendo da câmera, na verdade, Eu tô porque pegando chuva eu não aqui. sou de açúcar, mas ela não é a prova d'água. Olha só esses cogumelos aqui.
Esse aqui eu acho que é meio que o símbolo dos cogumelos selvagens, porque esse aqui tem tudo que é foto, assim. Olha que bonito. Eu nunca vi nada parecido com isso aqui. Nem sabia que existiam essas coisas, até vir pra cá. Voltamos depois de assim, uns 40 minutos sentados esperando a chuva passar, mas olha aqui, temos sol e tudo mais agora. E isso é sobre viajar, não só na China, mas em vários países asiáticos durante as monções. Tailândia, Índia, Filipinas, Vietnã, todos os países asiáticos durante as monções, os países que têm monções, é isso, né? Eu não tenho medo da chuva, né? Vai chover e vai parar, né? Tem que sentar e esperar, paciência, vai ter que sentar e esperar algumas vezes durante o dia, mas depois o tempo volta a ficar bonito. É isso aí. Não é uma chuva que desata chover e não para, né? Às vezes é, né? Mas aqui não é o caso. Aqui- The only surviving Trilha, marketplace on the tea and horse caravan. Ah, é Tinha o um mercado, único né? lugar que sobreviveu. Aqui Que ainda tinha um existe, mercado de onde eles traziam o chá, né? Principalmente o chá, mas parece que é açúcar e sal também. Que legal. Não, e aqui é o lugar que tem a cachoeirinha. Cachoeirinha. Mostra a aham. cachoeirinha ali, ó. Pega aqui. Vamos lá. Mostra pra galera a cachoeirinha. No meio da cidade. No meio da cidade, uma cachoeirinha. Olha aqui. Nossa, mas isso aqui é muito bonito, né? No meio da cidade, tipo... Lindo, né? Eu tava refletindo sobre que certamente já teve muito filme. Ontem, não, eu postei os stories, aí eu olhei assim, cara, isso aqui certamente já foi cenário de muito filme. Não, eu Porque tava... assim, se eu fosse fazer um filme chinês, ou um filme que eu quero passar num lugar bonito, eu ia fazer aqui. Não, eu tava lendo sobre, e realmente, aqui já foi série, já foi Cenário palco, de né? série. De série e filmes chineses. Ah, é. Eu acho Não, que até mas meio toda a mundial, cara, não né? sei. Olha Não, só. toda. Isso aqui, É um né? set de filmagem pronto, né? Aham. Ainda mais que é um lugar que, tipo, não é super lotado, então é mais fácil, eu acho, de trazer pra cá esse tipo de coisa, Lembrar né? que hoje é domingo, né? Então, imagina. Hoje é o auge da lotação, tá? Aham. Ontem era sábado e tava menos lotado que isso aqui. É bem tranquilo, E né? pra mim, é a quantidade de pessoas perfeitas pra estar numa cidade. Porque se Incrível, fosse né? mais gente, ia acomodar, e se fosse menos gente, eu ia me sentir meio num negócio deserto. Aham. Então, tipo, é a quantidade de gente ideal pra ficar gostoso. E ontem a gente tava vendo... Não, e né, esse aqui dá uma vontade de entrar nessa água. Porque, tipo, ela deve ser tão fresquinha, né? Vou até botar Tu viu que tinha umas crianças brincando ali. Ai, é geladinha, entendeu? Olha só. Geladinha, cristalina, assim, fazendo... Eu, se não me engano, essas são córregos que vêm da água derretida das montanhas. Né? Ah, eu Mas tá- imaginei que fosse. A gente tá perto das montanhas. Água do degelo. Miau. Ai, a tia do tofu de novo. Essa tia ficou... Olha ali. Ela ficou insistindo antes pra comprar um Ó, negócio. ela tá lavando alguma coisa ali. O A pêssego. menininha. É um pêssego. Pelo jeito é a época dos pêssegos. Né? Tá lavando pêssego pra comer. E essa é a rua, que é a rua Eitolha, né? O chão e tal, remete muito a uma coisa bem histórica, assim. E aí essa parte aqui, pelo jeito, é a única parte sobrevivente dessas caravanas que ligavam a Índia à China, né? Essa parte da China aqui. E tem muitas influências que vieram, né? Muitas coisas que, como o Will falou antes, o budismo, inclusive, que o budismo... A Índia ela é majoritariamente hinduísta, né? E menos budista, mas o budismo ele nasceu na Índia, né? E hoje em dia a China é um país que tem muito mais budista do que a Índia. Então foi uma coisa que veio de lá pra cá. Trocas culturais, né? Deixa eu ver. A gente até estava refletindo que tem uns pratos tradicionais com grão de bico. E aí a gente já começa a viajar na batatinha de onde vem, né? Porque grão de bico vem do Oriente Médio, eu acho. Aí muita coisa do Oriente Médio foi pra Índia, porque na Índia tem o Chana Masala, que é de grão de bico. Pensei, da Índia a caravana será cá, então aqui. Aí a gente já concluiu que foi assim que chegou o grão de bico na China. Adoro essas conclusões empíricas, assim. Mas a gente adora. Mas muitas vezes a gente tira essas conclusões assim, não, é isso. E aí quando a gente vai ver a verdade, né? A gente tem muitas coisas, deve ter vindo pra não sei o que pro meio e veio. Esse Ali caso rola não, tá? uns- Eu não é garantizado. Não. É só a viagem da São minha chutes, batatinha. é viagens. Ah, é legal, né? Olha que lindo aqui. Não, tu viu que tá rolando ali um show de... shooting. Shooting photography. Uma galeria de fotos ali. Que lindo, né? Olha só. Porque isso aqui também dá vontade. Olha que... sabe o que eu acho legal? Esses detalhes de... A gente tava... Cada cadeirinha, cada cantinho, né? mesinha, Todas os as lugares. cadeirinhas são bonitas, Aham. tudo é bonito. Olha só, eles botam... Todos os lugares têm esses lugarzinhos na frente pra sentar. Eu falei assim, é difícil botar numa escala, mas eu acho que eu nunca fui num lugar, tipo, que pareça tanto um set de filmagem. Olha isso aqui.
Tipo, cara, isso aqui Eu é adoro um, essas cadeirinhas na frente. é um set de filmagem. Tipo, e assim, sabe o que eu acho bonito? Que não é aquele negócio perfeitinho. As paredes, elas são descascando, sabe? Tem partes que é de tijolo, tem partes que são pintadas. Então, tipo, fica tão natural, é tão bonito. Não, inacreditável. É inacreditável, eu juro. Olha aqui. E é Mentira, né? várias pessoas disseram que, tipo, unanimidade, todas as pessoas que a gente conversou que moram na China ou já moraram na China, falaram que a província de Yunnan era a favorita. Isso aí já era unanimidade. Mas Shaanxi, que é essa cidade aqui, várias pessoas disseram também que, tipo, é o lugar favorito de toda a China, de algumas pessoas que moram na China. Então, as minhas expectativas estavam altas e realmente E a atingiram, altura, né? Aqui, Olha só. Aqui é aquele É o símbolo da monumento- cidade aqui, ó. O símbolo da cidade, né? E olha que legal, olha a quantidade de gente que tem. Não tem aquele negócio de ângulo pra foto pra esconder as pessoas, não, Aham. porque é isso. Olha só que delícia. A gente pode dar uma entrada naquele templo ali também, ó. Ah, esse aqui que tu queria entrar ontem, né? Aham. Olha que bonito esse aqui, ó. Aqui. Esse aqui eu acho muito bonito. É um teatro, é um dos teatros mais antigos, se não me engano. É um palco, né? Ó. Ah, é um palco! Óbvio, não é pra dentro. Isso aqui já é o palco. Ui, meu Deus. Achei que eu tinha atropelado uma criança. Quase atropelou, mas nem as câmeras conseguiram pegar. Tá distraída fazendo um vídeo aqui. E aqui eu acho que deveria ser. Tem toda a cara de ser meio que a praça central, né? Porque É. da cidade, porque aqui tem o teatro. E aqui eu acho que é algum templo também. Tá escrito ali, ó. The Xinjiao Temple. Um templo Magic budista. Cultural Relic under the National Protection. Ah, é uma relíquia que tá sob, obviamente, sob proteção, né? Olha que lindo! Miau. Pra anotar nossos nomes. Eu aí. só não sei o que é pra anotar aqui. É o nome, eu acho, provavelmente. Ah, aqui tá tudo em chinês. Nós somos as únicas Aqui. pessoas que estamos escrevendo sem ser em chinês. Mas acho que aqui não é um templo em si. É um museuzinho, ó. Pois é, né? Acho que Ó, olha só, tem roupas. é Olha que transformado doideira. num museu, pelo jeito. Deve ser um templo também ainda. É sempre assim, né? A gente entra nesse negócio, a gente acha que é aquilo ali. E tu vai passando, aí tu vai pra outra praça. Aí tu entra no negócio e tu vai ter em outra praça. E tipo, tu vai indo. Vários Isso já templos na aconteceu. China são assim, né? Já aconteceu várias vezes. Aí tu entra, aí tu pensa, não, ali é o fim. Aí tu entra, tu passa e tu sai pelo outro lado e tem mais. Eu acho que aqui não. Ali tá assim, sim. Aqui é o ali fim. está o Buda, né? É. A estátua do Buda. Ah, esse negócio que eles queimam, ó. É, ali tá o Buda. 3 Budas, na verdade. 4 Budas. 5 Budas. Vai aumentando o número de Budas. 5 Budas. Que bonito, Que lindo, né? né? Lindo, lindo. Ai, tu vê que cada um tá com uma mão diferente. Olha só. Seguimos pela nossa voltinha pra cidade? Bora. Pela cidade. Ai, a galera tá tomando um chá gelado, me deu uma vontade. Vamos procurar. Deixa eu ir por aqui ou por ali? Boa pergunta. Vamos reto ali. Descendo aqui, Uhum. em direção à área rural. Uhum. Mas a gente vai passar mais um pouquinho pelas ruazinhas bonitinhas ainda, né? Olha que Vamos. bonita aquela casa ali, olha só. Isso que eu acho Mas, legal desse aqui, que tipo, ela não é toda reconstruída, assim, sabe? Tipo, isso é uma diferença que eu percebi da outra que a gente foi, né?
A outra cidade que a gente foi, ela era mais Completamente. reconstruída, assim, tipo... Essa aqui, eu não sei, talvez eles tenham reconstruído, alguma coisa assim para manutenção, mas acho que o charme dela é justamente eles deixarem ela, poxa, com cara de algo realmente imperfeito, né? É, um Como jeito, é uma coisa preservada que é bonita, né? Não é só um negócio... Aí sim te remete aos tempos passados, né? Não, olha as janelinhas, tipo, e é tudo de madeira, tudo bem cuidadinho, assim. Ó o barulhinho. Tem um monte de ruazinhas bonitinhas. E essa daqui de noite, então, sério, ela fica ainda mais linda. Porque aqui eles iluminam, ó, vou até botar a imagem pra vocês. Todos esses balões ficam iluminados, tudo fica iluminado. E assim como toda a China, essa cidade também ganha vida de noite, né? Então, se de dia ela é bonita, de noite ela é mais ainda. Ali tem um café muito bonito também, todo, um jardinzinho lindo. E eu acho que é o momento da gente ir nele, sabe por quê? Porque está começando a chover de novo. É devagar e sempre esse vlog, entendeu? Até o fim do dia a gente vai conseguir gravar tudo que a gente quer. Esse lugar aqui é Tem muito café, legal. A vista aqui, né? É, a gente pode sentar lá de dentro mesmo, porque eu acho que aqui de fora vai boa. chover, né? Mas olha que bonitinhos os lugares. Ontem a gente tava apreciando banquinhos e lugares pra sentar, olha só. É tipo um cafezinho e tal. Mas dá pra sentar aqui, ó. Vamos sentar aqui dentro, porque Eu acho que pode ser aqui. a gente não quer pegar chuva. Olha isso. Tipo, gente, se vocês estão querendo filmar um filme, vocês podem vir pra cá, porque tudo já é pronto. Olha só, Legal. não precisa nem fazer um set. Não, olha só. Olha a beleza, a delicadeza de tudo. Olha só. Olha, sentar com um cafezinho pra essa vista. Com essa vista aqui, mesmo com chuva, não é uma má ideia, né? A chuva veio, mas traz coisas legais também, porque olha que vista linda. Vocês não se sentem voltando num tempo? Eu me sinto. E aí, o que vamos tomar? O menu é todo desenhado. Que lindo, olha só. Não falei da delicadeza chinesa e tudo bonitinho, né? Os gatinhos. Olha só. Que bonito. Mas sério, eu falo, a China é um colírio pros olhos, assim, muita coisa, né? Só os preços aqui estão um pouco mais caros, mas enfim. Né? É, ó, 25 americano. Caro, né? Mas aqui é o tipo de lugar que tu tá pagando pelo quê? Pela vista, pelo lugar. Pelo fato da chuva afins, ter né? começado agora. É, tá pagando outras coisas e não café. Saímos aqui do nosso restaurantezinho, nosso café. O sol já está aqui de novo. Vocês viram, né? A estabilidade do tempo durante as monções. Nada estável. Já foi a segunda. Solzão. Não, já choveu, abriu o solzão. Choveu, abriu o solzão. Olha essas que lindo que tá rosinhas, aqui. né? Parece muito. A gente não tá roubando essa brincadeira. cena de nenhum filme, viu? É, olha só, elas ali. Parece muito um filme, né? Podia ser uma cena de filme com duas atrizes. A gente contratou, na verdade. É, Não vamos falar. olha só. E aqui, tipo, vários artesanatinhos, como eu falei, coisinhas, cafés. Lugar pra tomar um café aqui é pronto, né? É só sentar, porque tem muitos. E é pouca gente, né? Isso eu acho muito legal. E tu vê que eles estão sempre de guarda-chuva, né? Por causa do sol, eles usam pra tapar o sol. Será que tem um gelato vegano? Vamos ver. Talvez o de morango, É. de maracujá. Esse é o sorvetinho. Vamos ver. Nossa, muito bom. E olha congelando azeite. Tá. Eu fui impressionada. Tá chovendo. E choveu forte, assim mesmo. E demorou. Essa daí demorou. A gente ficou mais de 1 hora esperando a chuva passar. E abre o sol tão forte que o chão já fica seco. Tipo, rapidão, assim. Já volta tudo parecer um filme novamente. Mais sessão de fotos. Bem legal esse negócio que elas usam na cabeça, né? Essas são as roupas tradicionais, né? Das minorias étnicas. E esse aqui deve ser o portão Sul. que antigamente as cidades eram muradas, né? Então aqui a gente tá saindo da cidade antiga, né? Não que aqui fora não seja antigo ainda. Mas do que era a cidade, né? Tipo, do que era a cidade murada. E acho que também a gente pode ir se encaminhando pra zona rural, vamos? Vamos indo. Pro mato. Ver as plantações.
Bom, Roubar a frutinha. Qual é que é dessa zona rural tão falada? Roubar a frutinha da árvore. Essa parte aqui eu achei linda, olha só. É uma coisa que eu pensei muito quando a gente chegou aqui, de olhar, e eu pensei, nossa, isso realmente existe. Que pra mim isso era só cenário de filme antigo, filme de coisa, isso não era uma realidade, né? E pelo jeito realmente existe. E olha só, aqui era o lugar dos banquinhos, olha. Olha os banquinhos, sério. Olha os bancos, tudo muito bonitinho. Bancos, olha as portas, os detalhes, tipo, não tem nada que não seja muito bonito. Olha lá, pendurando os negócios, tipo, um tronco de árvore. Essa loja eu achei incrível, com cada coisa... Linda, linda. Não, aí tu feita passa. de madeira, né? Olha aqui também. Tudo. Ni hao. Olha aqui. Olha os banquinhos. Tipo, tudo assim, é uma delicadeza. As coisas coisa todas. Se a gente linda. tivesse uma casa, olha só. Olha só. Que incrível, né? Aí tu passa todas as lojas são muito bonitas. Bom, então agora chega de ver lojas bonitas e coisas, Bonitinhas construções e bonitas e filmes. vamos ver plantações de filme. Bora. Basicamente aqui já tem uma plantação. Uma plantação de E a milho. gente tava falando sobre como as plantações de arroz, sei lá, aqui no Vietnã, em outros países também da Ásia, assim, são tão bonitas, né? Porque a gente é do Rio Grande do Sul, lá tem muita plantação de arroz, mas não é tão bonita que nem as plantações da Ásia. Aqui parece tão Tão verde, tão verdinha, bonitinha. assim, é tão bonita, é uma cor assim, e é um verde mais amarelado, assim, puxa pra uma cor tão bonita, olha só. E aqui parece que uma tubulação de água, né? É, ó. Olha só que lindo. E ó, que legal, né? Eles misturam, né? E a gente Aqui tem tá o na arroz. época bonita, né? É, também Tu tem lembra essa. quando a gente foi pro Vietnã? A gente foi um pouquinho antes dessa época agora. E aí tava sem nada. E aí eu fiquei bem triste, porque eu queria muito ver os campos de arroz assim. E olha só que lindo que tá. Arroz, milho, ali tinha uma Não, outra mentira, plantação. foi pra Tailândia que a gente foi, que era um lugar Foi. que era famoso das plantações de arroz. A gente foi ali por março, abril, não tinha nada, eu fiquei Foi super an- triste. É, acho que foi antes deles plantar, tem um, eles queimam, né? Então tinha É, muita tudo queimada. queimado. E olha que lindo que tá aqui. Mas é muito da época, né? Tipo, não adianta, vou pra China ver os campos de arroz. Não adianta vir sempre. Tem que vir na época em que tá assim, porque senão tu vai vir ou não vai ter nada, ou vai estar tipo amarelo, que também é bonito, né? Quando começa a ficar mais amarelo. Mas eu acho que o pior é quando tá... Tá queimado, né? Que nem a gente viu. É, o recém... E ó, aqui tu já vê que já é uma Colhido. coisa mais... Não é aquela cidade, tipo, segue muito bonito, mas não é mais aquela cidade assim toda perfeitinha, de filme, né? Mas eu sigo me sentindo num filme, tipo, olha só, área rural da China. Do lado umas plantações, um tuk-tuk vindo. Um restaurante mais... não tão chiques. É. Não que fosse muito chique, mas enfim, chique mais simples. Né? E a gente vai se enfiar pra lá, pro meio das plantações, pra ver o que a gente acha, né? Com certeza. Porque aqui a gente ainda tá no... É que a gente ainda tá saindo, assim, né? A gente tá num perímetro urbano do interior, né? Eu não sei quantos habitantes tem. Vou até botar aqui quantos habitantes tem. Aqui em Shaanxi. Aqui, se não me engano, tava... Não, mas não é 120 mil, né? Acho que eu tô confundindo. Não, com 120 mil era em Dali. Era em Dália, né? Aqui é bem menor do que Bem Dali. menor, né? Bem menor. Mas olha, segue muito bonito, né? Olha aqui. Eu tava falando pro Will porque a gente tava nas cidades maiores e todo mundo tava, ai, vai pro interior, tipo, o interior vai ser horrível. Aí a gente chegou, aí o nosso interior é ainda mais legal do que a cidade grande. Por que a gente demorou tanto pra vir? Obrigada por nos mandarem pro interior. Estamos gostando muito, realmente. Muito bonito. Aqui uma estatuazinha. Ah, que lindo. Ah, ele tem o símbolo da cidade, o teatro, né? O teatro que a gente acho que é meio que o símbolo, porque tá em tudo que é lugar, né? O que esse tio tá vendendo, será? Deve ser alguma coisa que ele planta por ali, ó. Vamos. Ele E tá aqui vocês moendo veem que é alguma bem coisa assim, ó, tem tipo a rodovia aqui e aí já tem a área mais rural, né? O que é Moendo isso? alguma coisa. Curiosa. Parece pipoca, né? Parece realmente aquela pipoca doce que eles fazem tipo na pressão, sabe? Ni hao. Ele tá fazendo a pipoca doce, aquela ali, ó. Vocês já viram como é que... Sabe essas pipoca doce que a gente compra aqueles pacotinhos rosa? Ela é feita na pressão e é muito doido, porque aquilo ali
Tipo, ele bota isso aqui e aí, quando ele abre, estoura, tipo, um negócio gigante de pipoca. É muito doido. Nossa, vamos ficar aqui pra esperar ele fazer? O tio não quis fazer ali na nossa frente, ele tá só sentado curtindo, então a gente vai seguir aqui pra conhecer um pouquinho mais a zona rural. Eu fiquei curiosa com o que é isso aqui que eles plantam, olha. Pois é, né? É uma baita de uma folha. Com umas flores, né? Tem umas florzinhas. Será que pode ser isso? Se vocês souberem que planta é essa, digam aqui pra gente, porque a gente não sabe. Ontem a gente veio passear aqui por esses lados, tava no pôr do sol, tava lindo, 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 né? E uma calmaria, né? Eu acho tão legal isso porque eu sou uma pessoa assim mais cagona, né? Então, no Brasil eu não me sinto muito à vontade de sair assim num lugar onde eu não conheço, completamente sozinha, né? Nós dois aqui. Aqui na China tem um total de zero problema a gente andar por aí sozinhos assim. Estou zero preocupado. É. A gente andando, os velhinhos ali. É, passando, as crianças sozinhas. Tu vê que no Brasil as áreas rurais são mais seguras, geralmente, né? Mas mesmo assim não tanto. Ó, tira o trator. Olha só, o motorista. Olha, no Brasil deve ser difícil achar uma tratorista. Uma tratorista. Uma motorista de trator. E ó, e pra cá, aqui é milho, né? Milho. Pra cá tem plantação de milho. Muita gente perguntou do que eles plantavam aqui. E sabe o que eu achei mais incrível daqui? É que se tu olhar as plantações, ela não é uma monocultura toda. Aqui tem milho, aí ele tinha esse outro negócio, aqui tem arroz. Eles alternam, né? Olha que bonito isso aqui. Parece difícil. Aqui em muitos lugares você vê só, aí vem arroz. E é arroz aqui por quilômetros e quilômetros. Aqui não. Tu vê que eles têm um rodízio de plantas, né? De plantações e tal. Diga não, monocultura. E a gente viu também frutíferas, a gente viu mais coisas também por aqui. E a China, ela é muito conhecida pelo aproveitamento de terras também, né? Que, assim, como já teve como é que é o nome? Uma reforma agrária há muitos anos, hoje em dia as terras são super produtivas e não, então o índice de terras improdutivas é tipo quase nada aqui, assim, comparado ao Brasil, então é uma vergonha, né? Porque a China, apesar de grande, boa parte do território é montanhosa e desértica. Ou seja, as terras produtivas assim, não são tantas assim, comparado com o tamanho da população, né? E aí a reforma agrária transformou num país muito mais produtivo em terras muito menores, né? Por isso que eles precisam aproveitar bastante a terra. E tu vê como é aproveitado. E a gente vai andando no trem, de ônibus. E tu vê as plantações, vai vendo, né? Só e não é assim, porque muitos lugares do Brasil tem que ser um espaço enorme. Não, tu vê eles aproveitando pequenos espaços para plantar. Isso eu acho muito legal. Quando tu anda no Brasil, assim, ou é monocultura, ou então tu é uma extensa... Com 2 boi. De terra com animais, né? Pouco aproveitado. Aqui a gente vê muito, muito pouco, né? Eles importam, na verdade, muito, né? Tanto que a exportação de bois e tal do Brasil é muito pra cá, né? De carne. Mas aqui eu não sei o que é. Pois é. Mas tem várias coisinhas, se vocês souberem o que é, podem dizendo aí pra gente. Esses aqui, ó, tem os menorzinhos. Esses compridinhos, tem vários ali, ó, eles nascem meio que do lado. A gente pode e até a chutar, paz assim, que é aqui, né? O que tu chutaria que é? Aquilo ali, eu chutaria que é tipo parece uma coisa dentro, né? Vamos ver se ele é um menino do campo. Se teu pai estivesse aqui, teu pai saberia. Que vergonha que ele teria do filho dele. Nossa, é verdade. O pai do Will, pai do Will cresceu na roça. Na roça. Meu pai e minha mãe, né? Os pais do Will nasceram na roça, então eles roçavam, conheciam, comiam. Né? Tua mãe fazia bonequinho de milho, né? Que ela mostrou pra gente, de espiga de milho. Então eles sabem. Agora já a gente, nós somos guria de apartamento. Não sabemos. Aí aqui tem uma parte muito bonita que a gente viu, né? Onde é que tá? A gente passou? Não, acho que é aqui, ó. Hoje a gente pode ter passado, né? A gente tá meio distraído aqui. É ali, logo à direita. Ali. E tem umas casas, uns patos. Titos. Essa aqui pra mim acho que é zona rural, né? A gente vai tentar ir mais zona rural, né? Porque eu sei que a gente vai dizer mas não é rural o suficiente. Besta. Você é verdade, quase uma morri de cobrinha morta, coração. Coitadinha. Nossa, me deu um arrepio. Isso quer dizer que pra mim a felicidade tem cobra. Já não estou mais tranquila.
Estamos Na roça. na roça, pô. Ai, não me dou muito bem com cobras. Não gosto. Falou que tem cobra. Viu uma cobra, já entrei em pânico. Não importa o tamanho dela, tá? Não importa se ela tá viva também. Já estou com medo. Ah, ó, tá em obras isso aqui. Ontem a gente passou aqui, a gente achou, parece que tá abandonado e tal. Mas eu acho que tá em obras. Olha que bonito isso aqui. Olha que legal ali a galera no meio da plantação. Aqui foi onde tu roubou ameixinhas, né? Olha só. Aqui tem frutíferas. Eu já vou roubar uma aqui. Ai, às vezes eu acho que eu nasci pra ser uma camponesa. Tão gostoso ficar no campo. Isso aqui é parece umas maçãzinhas, né? Olha só. Acho que a boa é essa aqui, ó. Mas essa daí foi a que tu pegou ameixinha ontem. mesmo. Onde é que tu pegou? Ali, aqui. O Will com as suas frutas. O colecionador. Não, ele tem ameixa pra comer aqui, que ele tem que comer pra esvaziar esse saco. Ele tá o quê? Pegando ameixa E essa tá muito boa. ácida. É que direto do pé é outra coisa, né? Um camponês. Ó, O Will, ele tem essa um tá muito gosto de frutas que ele gosta de frutas muito ácidas. Eu gosto, mas assim, ele passa do ponto. Vamos ver. falei que não tá boa essa, né? Frutinhas direto do pé no interior da China. Perfeito. Muito boa. Muito boa, né? Mas tá boa. Ah. Cuidado que tem bastante aranha aqui. Onde Aqui no meio da árvore. pode ter aranha na minha frutinha? Olha, geralmente a gente olha um pouco antes, né? Mas Eu só confiei em ti e comi. não sei, não tem. Essa aqui que, pô, Nossa, eu queria achar fazia uma... tempo que a gente não comia uma frutinha direto do pé. Coisa boa, né? E quando é no campo tem um gosto especial, né? No meio das plantações, comendo frutinha direto do pé. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que mandou a gente ir pro interior da China. Valeu, gente. Um pouco antes. A coisa né? mais linda. Olha isso aqui, o que é isso aqui? Meu pai sempre dizia que se ele tivesse uma casa ele queria plantar arroz no pátio pra ficar bonito. Isso aqui eu acho que é uma maçã. Faz não é? sentido, né? Olha só. Muito Ó, bonito. isso aqui é maçã. Olha ali. Uma mini Mostra maçã. ali, mostra pra galera a mini maçã, meu amor. Vamos ver. Sério, essa mexa tá muito boa. É que eu peguei ela meio verde, eu acho. Desculpa, Será? Desculpa. Né? É lindo demais, né? Mas isso aqui... Segura aqui que eu vou descobrir o que que é. Pra quem pergunta como é que a gente descobre muitas coisas, é assim, ó. Isso não é uma propaganda, tá? Mas tu vai no Google e tem o Google Lens. Aí tu pega e bota assim, ó. E aí ele vai te dizer o que que é. A fruta que a gente comeu hoje de manhã, eu descobri que era realmente um pêssego achatado. Pelo Google Lens. Porque tu bota, tu tira uma foto do coisa ali. Isso parece uma propaganda, né? Mas não é. Podia, mas não é. Mas aí a gente usa muito isso aqui pra... Bah! Tandam. Tabaco. Tabaco, é verdade. Claro, essa folha grande é tabaco. Nicotina tabaco. Tu vê? É assim que a gente descobre muitas coisas. A gente bota nesse tal de... No Google ali, tu tira uma foto, consegue ver o que que é. Google nos patrocina. Tabaco. Agora me caiu os buteados do bolso. Por essa eu não esperava. Não, e quando passa as folhinhas, passa o vento, assim, as folhinhas que eu... Difícil ir embora dessa cidade depois, né? Pois é. Eu podia passar meu dia todo aqui passeando pelas plantações. Pelas plantações de tabaco. Uma camponesa no meio de um monte de tabaco. Mas aqui, quando sai tabaco, tem plantação de milho, tá? Tá, mas então, basicamente, aqui o que a gente mais viu foi milho, arroz e tabaco. Não, e assim, a galera tava com tanto medo da zona rural da China. Pô, tá muito mais bonito que a zona rural do Brasil, pelo menos de todas as zonas rurais que eu já fui.
Essa daqui é uma das zonas rurais mais bonitinha. Tipo, olha só, um caminhozinho de pedra, bonitinho, as plantações. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Que vocês vão ver, tem poste de luz por tudo aqui, ó. Tudo tem poste de luz. Incrível, né? Ou seja, essas pessoas estão recebendo infraestrutura, estão recebendo luz, devem estar recebendo água, porque a gente viu coisa de encanamento, Sinal de celular aqui. sinal de celular. Ou seja, são pessoas que estão, apesar de estar na zona rural, acho que elas estão bem incluídas na sociedade. Visitar minha irmã que fica no interior do Rio Grande do Sul. Ah, Porto Alegre, interior, nossa, e a gente fica sim. Quase 2 horas. Não, a gente vai de Santa Catarina, da casa dos pais do Will, que fica em Bombinhas, é tipo 10 horas até a casa deles. Não, dá uma quase 10 horas. Ah, tá, lá do interior. Dá tipo 10 horas. E dessas 10 horas a gente passa, sei lá, 6 horas sem sinal. Ia passando por plantação aqui. Aqui eu acho que se tu for lá no topo da montanha, tu vai ter 5G. Assim, eu só não vou porque eu acho que eu ia me cansar um pouco. Mas senão eu iria pra provar. A Bia, da Bifan, que eles moram aqui na China, ela tava falando que a zona rural chinesa, muitas pessoas ficam, mostra a zona rural chinesa. Só que, na verdade, a zona rural chinesa ela é muito bonita e ela atrai muito turista. Então, no fim, ela é uma zona que se sustenta, claro, com as coisas rurais, mas também ela é um centro de turismo. Ou seja, ela não tá isolada desse jeito que a gente imagina que tá, que não chega sinal de celular, não chega sei lá o quê. Tipo, sempre vai ter algum turismo próximo, né? Ó, chegamos a uma nova cultura aqui. Gergelim? Não? Então aqui deu tipo stevia, gergelim, kenaf, cannabis, mas não tem nada a ver. Stevia, será? Será que configura crime eu entrar aqui? Descobri. Só decepções. Eu acho que esse negócio é uma planta que se chama Lycopus. É um negócio, é uma raiz que eles usam muito aqui na China. Usam no Vietnã também. Eu descobri meu ódio por esse negócio, no norte do Vietnã. E aí é uma raiz, que aqui na China eles usam a raiz mais, no Vietnã a gente vai mais usar a folha, lembra? Só que ela tem um gosto tipo de peixe, assim, um gosto muito forte. E a gente, que pra mim, assim, que eu não como carne há muito tempo, pra mim tem um gosto que, tipo, assim, eu não consigo comer. Se tá no negócio, eu tenho que, tipo, jogar fora, assim. E aí eu senti o cheiro, eu pensei, acho que é. E aí quando eu botei ali, depois de uma boa pesquisa, eu acho que é isso mesmo. Lycopus alguma coisa. É uma tradicional da medicina chinesa, essa planta. E, enfim, né, dá pra ver que tem bastante por aqui. Ah, já estamos chegando na cidadezinha do lado. Acho que nem vai nos expulsar, não? Ó, acho que aqui, né, deve correr um riozinho agora, tá meio seco. Mais tabaco. Também a galera fuma bastante, né? Chinês e francês são nacionalidades que a gente vê fumando muito, né? Olha só que lindo! Eu sempre quis ver isso. Que lindo! Vai, acho muito legal isso. Galera de motinho, quantos anos tem essas crianças? A gente parou pra comer umas frutinhas aqui. Ah, esse aqui a gente não mostrou no vlog, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque a gente mostrou essa fruta aqui mais cedo. Mostrou a gente comprando, mas não mostrou a gente comendo. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês já viram isso aqui? Olha só. Tipo, parece uma maçã esmagada, olha só, achatada. Meio, sei lá. Pra mim, eu olhei isso aqui e pensei, é uma maçã achatada. Mas não, eu descobri que é um tipo de pêssego. Olha só. Também descobri hoje que nectarina é um tipo de pêssego. Tanã! Muitas descobertas. Ah. Legal, né? Eu não conhecia. Alguém vai dizer, lá não sei o que, no Brasil tem. Mas não sei, gente. Rio Grande do Sul não tem, assim, uma variedade de frutas tão grande que tem o resto do Brasil. Muito bom. Também não. Nunca vi na vida. É mesmo, verdade. Olha só. Uma das coisas que eu mais acho legal, na China tem muita fruta diferente que a gente tá descobrindo. A gente tinha esse teto, né, que... A gente tinha essa fruta aqui, a gente olhava. De onde vem a fruta tal? A gente sempre botava no Google Ásia. Ásia, todos. Ásia.
Nossa, eu amo melancia. De onde vem? Aham. Ásia. É tudo. Ai, eu amo melão. De onde vem? Ásia. Nossa, pêssego. Sei lá. Pêssego não deve vir, mas sério. 90% das frutas, Ásia. E a gente tá chegando mais perto da cidade, ó. E hoje tem umas plantações de coisinhas menores, ó. Isso aqui, não sei o que é isso, tô chutando tempero. Mas isso aqui parece um alface da vida. Fácil, né? Ou é só inso. Olhem que coisa mais linda esse lugar. Digo e vou repetir, a zona rural da China é muito bonita. Uau! Olha aqui. Tão bonita quanto a outra cidade, né? Claro, a outra cidade é mais pitoresca, assim. Mas aqui é muito bonito. E ó, pra vocês dizerem que não é a zona rural, é sim, tem milho do lado da casa. Só que isso é na zona rural. Se não tá no rural, então... Não sei o que é isso. Olha aqui, que bonita as casas. Eu adoro que sempre tem essa arquitetura bem tradicional chinesa, né? É, os telhados, né? Sempre com telhado pra cima. Ó, e tu vê que o sistema deles, ó, tá, eu acho que encanamento e tal, tá chegando, ó. Tipo, tu vê que é novo, né? É Tô porque chutando. eles usavam, acho que isso aí pra escorrer água da chuva. É. E aí... Aqui mortinho, né? Ó, isso aqui. Repolho. Olha, brócolis. Sou muito camponesa. Isso aqui parece um alface da vida. Não é alface que eles comem muita selga. Brócolis. Brócolis. Não é brócolis, eu tô brincando. Talvez seja. Olha que bonito. Olha, vocês veem. Então é isso, conseguimos achar a zona rural. Ela é bonita. Olha ali. As terras que a gente vai ter com de cabelinho. Olha lá. Abobrinha com a folha de abobrinha. Minha avó no Natal, ela fazia folha de abobrinha frita. Olha que bonitas as coisas. A senhora fala. Ni hao. Ela falou oi, viu? Viu? Eu ia falar, eu disse oi na língua dela, ela me disse oi na língua. Eu disse oi na língua dela, ela disse oi na minha língua. Ó, mais abobrinha. Adorei que. Tu viu como eles aproveitam o espaço de plantação? Olha aqui, ó. E, ó, Tudo que é canto tem coisa plantada. sabe uma coisa que eu tô. Olha só. É um banheiro público. E a gente acha. E uma coisa que eu realmente achava que só tinha esse tipo de banheiro público nas cidades. Mas também aqui, mesmo nas cidadezinhas, eles têm as instalações de. Ah! Vocês viram a minha mira, né? Olha aqui. Ó, free toilet. Banheiro pra todo mundo usar. Tem inglês, né? Aham, Achei. diferente. Olha aqui, academiazinha, o senhorzinho. E hao. Aqui, alguma coisa do partido, se pá. Olha que bonito. Ah, aqui também é academia de velhinhos. Olha, segura aqui. É agora. Eita, Marina do Brasil, preparando-se para as estou Olimpíadas. preparando para as Olimpíadas. As tias estão te olhando assim, o que essa gringa tá fazendo? Estão me julgando. Estão julgando. Acho que... Ela fez assim, só. Ah, Ela fez tipo, não me constranja. Ela se sentiu constrangida comigo. Ela nem me conhece, ela ficou com vergonha alheia. Agora eu imagino como é que o William tá. eu já tô Tá dando uma acostumado. lombada boa nas pernas aqui, ó. Eu já tô acostumado. Ni hao. Eles ficam tão em choque com a nossa presença. Isso é isso, gente. Acho que essa aqui é a zona rural. Isso aqui deve ser a galera que trabalha nas plantações aqui ao redor. Bom, e por aqui a gente encerra o nosso vídeo de hoje conhecendo a zona rural da China, que não é tão horrível que nem vocês juraram que ia ser. Realmente gostei bastante. E se vocês também gostaram, deixem um comentário aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, porque isso nos ajuda muito, 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 muito. Aperta aí nesse negocinho aqui. Inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder os próximos. Muito obrigado. Um beijo, até a próxima. Beijo.